Então seguimos aqui no nosso terceiro episódio de Game of World. Então o dólar segue sendo desafiado, só que a China tem muito território aí para ganhar ainda, né? O dólar ainda permanece sendo a moeda principal do mundo e parece que outras moedas estatais não é uma solução viável ao dólar. Teria que ser outra moeda e adivinha qual, né? Chega aí como uma concorrente. Mas enfim, eu tô com o Twitter aqui do Andrew. Ele fala sobre essa situação do dólar, né? O dólar americano é a moeda de reserva mundial há mais de 70 anos e não há alternativas viáveis para substituí-lo pela moeda de outro país. O domínio do dólar americano é reforçado por sua alta liquidez e confiança em suas instituições de apoio. O dólar americano é sustentado pelo status dos Estados Unidos como maior economia e potência geopolítica do mundo. Então, o modo americano de viver sustenta também essa questão do dólar, diferente lá do governo chinês, né? Tipo, essa cultura do Estado mandar em tudo ali na população afasta muitos investidores, que logicamente, além disso, né? Além disso, tem a situação de que a China ela esconde muitos fatos que ocorrem lá dentro. Então, ano passado, a gente teve o estouro da bolha econômica lá na China, na questão dos imóveis. Então, eles estavam construindo verdadeiras cidades fantasmas. Então, era tipo assim, quarteirões e mais quarteirões, cidades inteiras até, de cidade fantasma. Fruto da bolha do crédito imobiliário chinês. E tudo indica que agora estão imprimindo dinheiro novamente para cobrir esse rombo, né? A gente vai ver um pouco disso no final aqui do vídeo. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa seu gostei, ajuda bastante. Vamos seguindo aqui. O dólar é também a moeda preferida do comércio internacional, respondendo por mais de 80% do financiamento comercial e metade das faturas comerciais. Também domina os mercados de câmbio e dívida. O yuan chinês ainda responde por apenas 3% das reservas do Banco Central. Então, vocês terem certeza aí que falta muito ainda para a China para acompanhar os Estados Unidos. Então, na nossa última semana, nós tivemos aí, os Estados Unidos dizem que há evidências que a China quer enfraquecer o dólar americano. A Coinbase considerou deixar os Estados Unidos aí caso os problemas regulatórios persistam. Então, eu vou trazer isso aqui mais na frente. Emirados Árabes Unidos dizem que aceitarão empresas de criptomoedas. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, diz que as sanções à Rússia colocam em risco o domínio do dólar americano. Brasil pede fim do predomínio do dólar americano. Os eventos que ameaçam o dólar americano tornaram-se uma ocorrência diária. Então, apesar de o dólar americano ainda ter 80% do mercado mundial, né, enquanto a China representa apenas, aliás, o yuan chinês representa apenas 3% de reserva global, os Estados Unidos aí tem 80%. Então é muito chão ainda para a China percorrer. Então nós temos aqui os BRICS, que podem ultrapassar o G7 em crescimento global até 2028. Então nós temos essa aliança do BRICS aqui se fortalecendo, tendo a China como líder ali e o Brasil tendo um papel importante também. Mas vocês vão ver que o Brasil já está começando a ser cobrado por isso aqui. Então Lula deu essa entrevista aqui falando sobre a guerra, ele pedindo paz, falando para os lados que estão fornecendo armamento para essa guerra, né? Ou seja, o Lula mandou uma mensagem aí tanto para a China quanto para os Estados Unidos pararem de fomentar a guerra, né? Os Estados Unidos de forma mais direta e a China um tanto quanto indireta, né? O apoio da China, porque ele vem mais pelo lado econômico. Então o governo americano aí deu uma pressionada no Lula por ele não ter feito oposição direta à Rússia diante dessa guerra. Então o Lula ele meio que está tentando defender ali o russo, devido ao BRICS, né, com certeza. Então o Brasil ali está meio numa guerra diplomática, né?
E essa guerra diplomática pode acabar nos trazendo alguns problemas. Esse analista aqui, o Oliver Stwenkel, nos traz o seguinte: apesar de a China ser o principal destino de produtos embarcados do Brasil, são os Estados Unidos que proporcionam receitas de exportação a uma quantidade maior de municípios brasileiros. 1.452 embarcaram produtos para os Estados Unidos, ante 998 para a China. Maior parceira comercial do Brasil, a China absorveu 26,8% dos embarques em 22. Os Estados Unidos vieram em segundo com 11,2%. Argentina, Uruguai e Paraguai somam 6,5%. A União Europeia absorveu 15,2% dos embarques. Então, o Oliver Stunkel, ele traz aqui para a gente dados que mostram que os Estados Unidos, que mais cidades brasileiras fazem comércio com os Estados Unidos do que com a China. Então, são 1.452 cidades brasileiras que fazem comércio com os Estados Unidos, ante 998 para a China. Então, você vê que o mercado americano ele é muito importante para a gente. Então, tanto quanto o chinês. Então, realmente, o Brasil está numa situação difícil no momento. O lado bom é que a gente não depende só da presidência. Essas situações dependem muito também dos nossos diplomatas de carreira, né? Aí, para mostrar como que o brasileiro é, tipo, desenrolado, o Lula vai oficializar acordo com a Embraer em Portugal para ampliar a produção de avião Super Tucano. Aparelhos serão fabricados seguindo os padrões da OTAN. Então, OTAN é aquela organização de países ali que entraram em acordo para se defender em conjunto. Então, a OTAN é quem está fazendo frente lá na guerra da Rússia contra a Ucrânia, e sendo que a Rússia tem a China por trás, e a China está no BRICS, e o Brasil está no BRICS, mas está com a OTAN. Então, espero que não, mas o Brasil pode estar sendo aí um cavalo de Troia dentro da OTAN. A gente não sabe. Mas a gente pode especular. Vamos ver aí o que é que vai sair mais para frente. Então o Brasil conseguiu também 500 milhões de dólares aí para o Fundo Amazônia. Então é uma quantia relevante aí de dinheiro, né? Então pode ser parte aí desse acordo do Brasil com a OTAN de fornecer avião, né? Não dá para saber. Mais de uma coisa dá para saber. O mundo está mudando, né? As coisas estão mudando. E nós temos o seguinte: o Oriente Médio está passando por uma transformação, pois a China vem mostrando sua influência na região. Na semana passada, a China comprou sua primeira participação em campo de gás do Catar. Além disso, uma empresa chinesa manifestou interesse em investir 10 bilhões para explorar as vastas reservas de lítio do Afeganistão. Isso ocorre quando a China negociou um acordo entre o Irã e a Arábia Saudita no mês passado. O progresso está sendo feito para acabar com a guerra no Iêmen. Vale a pena notar: a China é o maior importador de petróleo bruto do mundo e a Arábia Saudita é o principal fornecedor de petróleo bruto da China. A China foi responsável por 30% de todo o comércio exterior do Irã em 2022. Tanto a Arábia Saudita quanto o Irã estão interessados em ingressar no BRICS. As coisas estão começando a se alinhar para a expansão. Então, a gente está vindo a situação em que o dólar está sendo bastante desvalorizado pelo próprio Fed e nós temos um BRICS em ascensão, a China com o Yuan, pelo que me parece, tentando lastreá-lo em commodities. Então você vê que ele está comprando campo de gás no Catar, está comprando reservas de lítio no Afeganistão e tem feito outras manobras nesse sentido, de comprar reservas de joias, reserva de combustíveis. Então a China está realmente impondo um jogo duro aí aos Estados Unidos. E não só na frente econômica, mas também na parte militar. A situação para os Estados Unidos não está ficando fácil. Então essa questão do dólar está desvalorizando, a inflação lá fora do controle, sendo que era uma inflação que eles diziam que ia ser transitória. Então, me parece aí que os americanos estão levantando uma bandeira branca aí para a China
para tentarem um acordo de paz ali na região. Então, as autoridades americanas e chinesas concordam que as relações se deterioraram ao nível mais baixo desde que foram normalizadas em 79. E a Janet Yellen complementa ainda aqui falando o seguinte, que as sanções econômicas impostas à Rússia e a outros países pelos Estados Unidos colocam em risco a dominância do dólar, enquanto as nações-alvo buscam uma alternativa. Pela primeira vez, a Janet está certa. O jornal aqui, Gold Telegraph, coloca. Então, não só o governo americano começa a pedir um pouco de paz ali para o próprio governo, mas também o ministro das Finanças alemão, o Lindner, falando que a China continua a ser um parceiro econômico importante para a Alemanha. Então, essa é uma guerra que não está sendo fácil realmente. As coisas estão mudando e os líderes ali estão meio que sem saber o que fazer, né? Porque enquanto a Rússia estiver em território ucraniano e a China estiver apoiando a Rússia, esse comércio da Europa e o comércio dos Estados Unidos com a China acaba que fomentando a guerra também. Então, vamos ver como que a gente vai sair dessa situação. Muito desse pedido de paz que está sendo feito aí pela secretária do Tesouro americano, pelo secretário do Tesouro alemão, vem em cima disso aqui. Inflação em cima de alimentos e bebidas não alcoólicas no Reino Unido chega aí a 19,1%, sendo que anteriormente estava em 18%. Ou seja, a inflação continua a subir na Europa. Então, aqui no Brasil, a gente teve 2021, principalmente, com a inflação muito elevada. Ano passado, um pouco menos, e esse ano parece que meio que está estabilizando as coisas. Sendo que lá na Europa eles ainda estão sentindo o peso da inflação. Então nós temos imagens aqui de protestos acontecendo lá na Bolsa de Paris. São manifestantes aí sindicalistas que estão meio revoltados aí com aumento de 2 anos na aposentadoria, lei que foi passada aí pelo Macron, Emmanuel Macron. Acho que bastante conhecida aí dos brasileiros. Então já tem um bom tempo que estão ocorrendo protestos lá na França, galera tocando fogo na rua, tocando fogo em lixo. Enfim, são muitas, acaba sendo muitas reivindicações aqui que o pessoal lá estão fazendo. Então esses protestos também acontecem muito por consequência da guerra, né? Então, preço dos alimentos subindo lá, energia, agora aumento no tempo de aposentadoria. Então, a galera meio que já está meio puta aí com o governo. Mas parece que isso é uma situação que vai demorar um pouco ainda para amenizar. Porque o Putin ainda consegue manter a sua máquina de guerra ligada, fazendo negócios aí com inimigos dos Estados Unidos. Então, o pessoal ali do Oriente Médio está se aliando aí aos BRICS e fazendo frente aos Estados Unidos aí, quanto às sanções que eles imporam à Rússia devido à invasão na Ucrânia. Então, além do Paquistão, nós temos também a Turquia falando que vai negociar com a Rússia e, fato curioso, em criptomoedas. Então, já que ele vai negociar com outros países em criptomoeda, nada melhor do que o próprio país minerar o Bitcoin. Então, Putin anunciou aí a criação de uma organização especial para minerar Bitcoin. Então, aquele pedido da Janet Yellen faz total sentido. Não adianta impor sanções à Rússia, porque os caras vão dar um jeito. Não adianta. Eles devem tomar outra medida, porque usar o dólar como arma não está surtindo efeito e só está enfraquecendo mais os Estados Unidos. Então, além dessa situação de estarem utilizando o dólar como arma, ainda tem a questão da inflação. Nós já temos aqui um membro do Fed falando que não há razão para ajustar a meta de inflação de 2% agora. Então, eles estão prolongando essa virada aí para 2 anos, né? Então ele espera que a inflação atingirá 2% em 2025
ele faz essa previsão aí da inflação de volta aos 2% em 2 anos, devido ao aumento do desemprego. Então, ele acredita que a taxa de desemprego vai aumentar, vai sair de 3,5% e vai para 4,4% este ano. Então, mais gente desempregada, mais gente gastando, os produtos acabam ficando mais baratos, ou pelo menos tende a estabilizar. O preço não tende a subir tanto porque você tem menos gente comprando. Então é dessa forma que eles pretendem controlar o problema da inflação. Então, gerando desemprego, gerando uma recessão. Aí o mesmo membro do Fed fala que as famílias estão com balanço sólido, mas a gente sabe que isso aqui é mentira. No vídeo passado eu trouxe essas informações aqui. Os americanos estão passando pela pior fase, estão gastando as suas reservas e estão investindo menos. Então há muitos anos que eles não chegavam nessa situação lá. Aqui nós temos os dados de demissão das maiores empresas americanas nos últimos 6 meses. Então a Amazon com 27 mil, Meta 21 mil, Alphabet 12 mil e Microsoft 10 mil. Isso aqui é só uma amostra do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Realmente o desemprego está aumentando e é intencional. Então o Trump, após ter sido ameaçado de prisão lá nos Estados Unidos, voltou fazendo campanha e já chegou falando aí da grande recessão que está por vir no próximo ano. Então, semana passada eu trouxe no vídeo lá que ano que vem a probabilidade de recessão americana é mais de 90%. E a gente já está vendo membros do Fed confirmando essa informação. Então nós temos aqui a Lisa Cook, que é membro do Fed, governadora do Fed, disse que a inflação incorporou a economia e que os próximos passos para a política monetária estão se tornando menos claros. Mas a única alternativa que assim, mais fácil deles tomarem é a redução de juros. Afinal, os Estados Unidos ainda estão gastando muito dinheiro com a guerra. Dinheiro que poderia estar sendo utilizado para a melhoria de produção. O que reduz os preços em última análise, né? Geralmente, você aumenta a produção e você consegue reduzir preço. Então, os Estados Unidos seguem gastando dinheiro com a guerra e, querendo ou não, isso aqui gera mais inflação porque você está imprimindo mais dinheiro para uma coisa sem sentido que é a guerra, né? Então, os Estados Unidos está se preparando para a guerra, então vão ter que acabar gastando mais dinheiro. O comandante do exército americano destaca os preparativos do Japão para o conflito no Estreito de Taiwan. A China está ameaçando invadir Taiwan, tomar o controle de Taiwan. Muito da guerra Rússia e Ucrânia parece que tem sido um teste ali contra a OTAN, da China contra a OTAN, porque o objetivo final da China é Taiwan, porque é lá onde são produzidos os microchips que rodam o mundo praticamente. Então, boa parte dos chips são feitos lá e acaba se tornando uma região muito importante aí para ambos os lados. Então, é por isso que os Estados Unidos entra nesse conflito também junto com o Japão e juntamente também com a Coreia do Sul, porque a Coreia do Norte, como a gente sabe, é aliada da China, aliada dos russos e extremamente contra ali a Coreia do Sul. Isso aí é herança lá da Segunda Guerra Mundial, em que dividiram as Coreias no meio, né? Um lado ficou com os socialistas e o outro lado ficou com os capitalistas, que são os americanos. E até hoje a gente está vendo essa guerra se desenrolar. Na semana passada eu trouxe isso aqui também. Então a gente tem aqui um funcionário do Pentágono falando da estratégia militar dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, que está indo no caminho certo, apesar de vazamentos vergonhosos de informação que tiveram na semana passada. Foi um caso estranho aí, o nome do cara é Jack Teixeira, parece. Cara americano, brasileiro, sei lá. Dizem que ele foi o responsável aí por vazar essas informações. Nós temos também a Ucrânia sendo bem recebida pela OTAN. Eles estão realmente querendo colocar a Ucrânia para participar da OTAN. Porém, a gente tem um presidente da Hungria que
pertence à OTAN, mas que é contra a entrada da Ucrânia. E nós temos também aqui o Putin falando que se a Ucrânia entrar na OTAN, será o início aí da Terceira Guerra Mundial. Na verdade, para mim, a Terceira Guerra Mundial já está rolando, né? Apesar do Putin ameaçar quase sempre aí guerra nuclear, me parece que ele está querendo paz. Então, parece que a região da Crimeia aí é um pedacinho da vitória. Os Estados Unidos, juntamente com Zelensky, eles querem retomar o território ucraniano junto com a Crimeia, sendo que a Rússia já domina a Crimeia desde 2014. Então seria uma derrota muito grande aí para a Rússia perder a região da Crimeia. E parece que é ela que é uma região importante para que se encerre essa guerra. Nós temos aqui o gestor do Blackstone, um fundo de investimento com 880 bilhões de dólares em gestão, sob gestão. E ele diz que os investidores estão superestimando a rapidez com que o Fed reduzirá as taxas de juros. Então, eu trouxe isso aqui também. O mercado está especulando que o Fed vai reduzir juros ainda esse ano, porque com a crise bancária, guerra, dívida americana no máximo, atingindo aí 32 trilhões. Então, a única opção do Fed, do Jerome Powell aí, é reduzir a taxa de juros e continuar imprimindo dólares para pagar esses buracos aí que ficaram na economia. Então esse problema da inflação não é só um problema americano, não é um problema brasileiro, é um problema de todos os países que assumiram a posição aí de ter um banco central e ter uma moeda fiduciária. Então, há 40 anos a moeda da Libra britânica foi introduzida, desde então perdeu 70% do seu valor. O real tem 20 e poucos anos e perdeu 90%. E tudo isso aqui é pobreza que é gerada. Então é aquele trabalhador mais simples, mais humilde, com menos conhecimento, é o que mais sofre com isso aqui. Então é o cara que passa 40 anos trabalhando e no final ele não tem nada. Porque o dinheiro perdeu 70% do valor. No caso do real, 90%. O dólar, sei lá quantos por cento. Se ligou? Essa foto aqui é de 100 anos atrás. Essa família aqui estava queimando essas notas aqui porque valia mais a pena queimar o dinheiro para gerar calor do que sair carregando isso aqui para comprar qualquer coisa. Então esse aqui foi o resultado da guerra lá atrás. E a gente está correndo o risco de passar por essa mesma situação. Ou por uma situação até pior, porque a França pretende lançar sua stablecoin, seu euro digital, na rede Ethereum. Porém, como é possível ver o código da CBDC, já foi visto que vai ter uma pessoa por trás. Então não vai ser uma moeda como as outras criptomoedas, as outras moedas digitais de forma geral. Por quê? As outras criptomoedas normalmente já tem uma taxa de inflação definida ou um volume máximo, um supply máximo. Já no caso dessa CBDC da França, a ideia é que tenha uma pessoa controlando isso aí. Ou seja, vai ser o que o Banco Central faz hoje, só que com muito mais controle. O controle ele vai ser tão grande que os reguladores, ou o Banco Central, ou quem quer que seja que vai estar no comando dessa CBDC, vai ter o poder de simplesmente retirar os fundos de qualquer conta de forma unilateral. Então, simplesmente o governo pode tirar debitar de forma automática da sua conta ali qualquer multa, qualquer coisa que o governo ache que ele deve tirar de você. Então isso aqui já acontece na China. Lembrando que essa CBDC é francesa e Emmanuel Macron é um forte aliado de Xi Jinping. Então, muito provavelmente os planos de Macron lá na França é fazer a mesma coisa que Xi Jinping faz na China, controle máximo dos seus cidadãos. Nós temos essa mulher aqui, a Bowman, ela é membro do Fed e ela, conhecendo a sujeira que rola lá dentro, ela já se manifestou contra a CBDC.
Então ela fala aqui o seguinte: é difícil imaginar um mundo onde as compensações entre benefícios e consequências não intencionais possam justificar uma CBDC de acesso direto. Então, quando eu digo que ela, conhecendo a sujeira do Fed, se opõe à CBDC, porque eu vi um vídeo há uns meses atrás, em que esses membros do Fed conversando ali, falando que a responsabilidade deles era alta, porque eles tinham um problema na mão ali, o dólar, com a confiança sendo ameaçada, e que tem pessoas lá fora, né, fora daquela sala ali, daquela reunião, que tem muito mais fé na moeda, no dólar, do que eles que estão ali dentro controlando o dinheiro. Então é com base nisso que eu digo que essa mulher que, conhecendo a sujeira que tem lá no Fed, se opõe aí às CBDCs. Então, para vocês saberem que essa cruzada do Estado contra as criptomoedas tem muito a ver com essa questão da liberdade das pessoas, que ano passado, 2022, Alexei Pertsev, um desenvolvedor desse programa aqui, Tornado Cash, ele simplesmente foi preso porque ele criou esse programa. O cara escreveu o código do programa ali e foi preso. Não tem acusação nenhuma sobre ele. A única justificativa que tem é que criminosos utilizaram esse Tornado Cash. Criminosos da Coreia do Norte utilizaram o Tornado Cash e daí ele foi preso. Tá ligado? Mas não tem nada contra o cara. A perseguição contra as criptos está em todos os lugares do mundo, né? Então até aqui no Brasil também. A Binance vai sofrer investigação criminal aí para ver se há crimes financeiros. Eu espero que seja uma investigação justa, né? Que não seja realmente parte desse plano aí da galera de sufocar cripto para empurrar a goela abaixo as CBDCs, as moedas digitais. Vamos ver o que é que vai sair dessa situação aqui. Lembrando que o Brasil já passou uma lei que regula cripto. Porém, os detalhes dessa regulação ainda está por vir, está na mão aí da CVM. Então nós temos aqui esse Twitter comentando sobre a União Europeia ter lançado sua regulação aí de cripto. Eu vi que uma notícia falando ali dessa regulação completa, vou dar uma olhada, vou ver se eu gravo um vídeo também falando sobre isso e trago aqui. Mas a questão é que a regulamentação foi tão rígida, porque eles querem colocar a CBDC goela abaixo aos cidadãos, que simplesmente está afugentando o capital de lá. E como criptomoedas é um negócio global, vocês vão ver que não é simplesmente regulando de forma aleatória que eles vão conseguir ganhar e vencer as criptomoedas. Nesse caso aqui nós temos a Coinbase, que simplesmente vai sair e vai abrir a sua bolsa de derivativos nas Bermudas. A gente viu que a SEC está lá nos Estados Unidos, está partindo feroz para cima das criptomoedas, assim como a União Europeia. Então, simplesmente, o que é que as empresas vão fazer? Vão sair de lá. A gente já viu aqui que o Oriente Médio está abrindo espaço para as criptomoedas, e não só o Oriente Médio, como também a Ásia. Mas, felizmente, a gente tem pessoas aí que correm atrás das coisas que querem, né? E a gente tem aqui o Brian Armstrong indo lá na SEC, conversar com os reguladores a respeito das criptomoedas, mostrar a ele a tecnologia que está surgindo, as comunidades, os negócios que estão saindo em cima desse ecossistema das criptomoedas. Então, é muito dinheiro, e ele até deixa aqui, é muito dinheiro rolando que a gente não pode deixar sair dos Estados Unidos, pois é simplesmente você fazer um comparativo. É como se você estivesse expulsando a Apple e a Amazon nos anos 2000 lá dos Estados Unidos, sabendo o que elas se tornariam hoje, o que são hoje. Se ligou? Então é basicamente essa visão que esse cara está tendo, e ele tomou a atitude de ir lá e conversar com os reguladores da SEC. Então, além do Brian, existem outras pessoas aí trabalhando para tentar mudar essa situação. Então, apenas só em 23 estados dos Estados Unidos estão trabalhando em legislação para estabelecer alternativas ao dólar americano como moeda legal.
E vocês vão ver que uma dessas alternativas é o Bitcoin. O Arkansas passou uma lei permitida aos cidadãos direito de minerar o Bitcoin. Então, é por isso que tem um ditado que fala para você nunca apostar contra os Estados Unidos. Porque simplesmente essa situação de os estados serem muito independentes acaba criando uma concorrência e você consegue observar na prática as ideias que dão certo e as ideias que não dão certo. Se ligou? Então, é algo que poderia ser feito aqui no Brasil também, porque nós somos um país muito grande. Então, nós temos o Trump percebendo o valor que tem as criptomoedas, que tem as blockchains, ele acaba lançando aí a sua segunda rodada de NFTs. Os pertencentes dessas NFTs têm direito a jantar com ele, a passeio, acesso a algumas coisas com ele. Então, são feitos sorteios, são diversos benefícios lá que ele oferece. Então, isso aqui também é uma mensagem a ser passada aos entusiastas aí das criptomoedas. Mas por que as criptomoedas são tão boas, né? Eu vou trazer essa situação aqui do ouro e vocês vão ver por que criptomoeda é melhor. Você viu, no ano passado a participação do dólar americano nas reservas globais caiu 10 vezes mais rápido do que o ritmo médio das últimas 2 décadas anteriores. Então, a gente vem falando isso aqui o vídeo inteiro, né? Do dólar tá perdendo força e tá perdendo valor e os bancos centrais acabam indo para o ouro. Mas o problema do ouro é a questão do transporte. Então, 3.600 pounds de ouro foram roubados do aeroporto Pearson, no Canadá. Mais de 100 milhões de dólares aí envolvido. E daí o Bitcoin News põe aqui, né? Fix this. O Bitcoin resolve isso. Tanto que o Bitcoin resolve isso que os Estados Unidos simplesmente criou aí a primeira fazenda de mineração de Bitcoin através de energia nuclear. Isso aqui é uma situação que pode simplesmente revolucionar o planeta, porque energia nuclear é uma das energias mais baratas que existe, porém requer um investimento pesado no início, né? Só que vale a pena os benefícios. Primeiro, pela questão da economia e segundo, pela questão da poluição, porque polui muito menos do que energia gerada através de combustíveis fósseis. Então, simplesmente isso aqui pode mudar o jogo do mundo. Tanto que isso pode mudar o jogo do mundo, que nós temos esse tweet aqui com 4 bilionários falando sobre a importância do Bitcoin e como o Bitcoin vem performando durante 2023. Tanto que em 2023 os principais mineradores de Bitcoin superaram o S&P 500 numa média de 37 vezes. Isso aqui está deixando os investidores mais velhos, mais antigos da Bolsa Americana, maluco, tá ligado? Maluco. A gente está chegando no final aqui, como sempre, um memezinho aí. Bitcoin segue imparável. Nós temos o Bitcoin batendo topos históricos em várias moedas do mundo. Na moeda do Líbano, na moeda da Argentina, da Turquia, do Paquistão. As pessoas estão trocando esse papelzinho colorido que não vale nada em Bitcoin. Já o mundo inteiro já está enxergando isso. Nós temos aqui uma notícia boa para os nossos hermanos. Foi aprovada aí negociação de futuros em Bitcoin. Isso aqui é um mercado que gera muito dinheiro. Nós temos o ecossistema do Bitcoin crescendo bastante na África, uma região que vem sendo explorada principalmente pela Europa. E na Europa, a França é uma das que mais exploram a África com a moeda, inflacionando a moeda. Então, muitos países da África têm o Banco Central francês. Então, nós temos o Bitcoin aí imparável, levando prosperidade para vários lugares do mundo, que conhecido por ser pobre, né, por ser miserável. E com certeza é a nossa melhor opção aí em termos de moeda para a gente seguir aí na nossa vida, né? Afinal, a galera ainda quer guerra. O dinheiro dos políticos, eles ainda querem utilizar para fazer guerra. Então a China está construindo armas cibernéticas sofisticadas para tomar o controle dos satélites inimigos. Então, a partir do momento que ela conseguir isso aqui, já era. Porque através dos satélites você controla a internet, você controla o sistema, controla um bocado de coisa. Então, realmente está chegando uma situação difícil aí
em relação à guerra no mundo, porque a tecnologia está muito avançada, então o risco civilizatório acaba sendo mais alto também, né? Porque o poder de destruição é maior. E tudo isso sendo pago com dívida. Então isso aqui, ó, em vermelho, é a dívida chinesa. Consequentemente, isso aqui é pago através de imposto inflacionário, ou seja, população mais pobre financiando a máquina de guerra chinesa. Então não fique de fora. Uma hora aqui são 7 anos na Terra. Bom, continue rodando aqui. Hold Bitcoin, segure o Bitcoin. Então eu termino por aqui. Até o próximo, beleza? Eu estou tentando fazer os vídeos menores, mas realmente está difícil porque a galera no mundo não para, pô. Simplesmente os caras não param. Estão sempre fazendo alguma coisa aí que é relevante para a gente ir documentando aqui na história, beleza? É isso aí, falou.